A paz do Senhor, geração eleita. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, você que é jovem. A paz do Senhor, você que é velho. A paz do Senhor, você que me assiste. Amém? Nesta manhã, Deus colocou no meu coração uma palavra que se encontra no livro de Isaías. Louvado seja Deus. Capítulo de número 38. Glória ao Rei Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Isaías, capítulo de número 38, verso de número 2, diz a palavra do Senhor. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e chorou amargamente. Verso de número 5, vá dizer Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ouvi sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Louvado seja o nome do Eterno. Glória ao Rei Jesus, né? Um texto esse muito lindo, todo mundo já conhece, que fala sobre o rei Ezequias e o profeta Isaías, mas eu não quero falar nem sobre o profeta e nem sobre Isaías e nem sobre Ezequias. Eu quero te falar sobre o poder da oração e o poder da lágrima. Louvado seja Deus. Você tem o poder na mão e você não sabe disso, aleluia, mas você vai descobrir hoje. Louvado seja Deus. É lindo que nós vamos ver Ezequias recebendo a condenação da morte. Nós vamos ver Ezequias dentro da sua casa, recebendo a visita de um profeta, e o profeta não trazia boa notícia, porque o profeta, quando chega na casa de Ezequias, o profeta Isaías já chega dizendo, olha Ezequias, arruma tua casa, porque certamente tu vai morrer. Então nós vemos que a casa de Ezequias já estava desorganizada. Nós vamos ver que o ambiente em que Ezequias estava vivendo não estava de acordo com o desejo, com o querer de Deus. Então entenda, daquele momento em diante, Ezequias vira o rosto para a parede. E quando Ezequias vira o rosto para a parede, o rei Ezequias ele vai orar ao Senhor. O rei Ezequias ele não vai só orar, ele vai lamentar e também vai chorar aos pés do Senhor. E eu aprendi que o poder da oração e o poder da lágrima fez para Ezequias um grande benefício, trouxe para Ezequias um grande benefício. Que eu tenho para te dizer nesta manhã é que não pare de orar, não pare de chorar, continue se lamentando, continue derramando as suas lágrimas, continue aos pés de Jesus, obrigado, oh glória, continue aos pés de Jesus derramando suas lágrimas e enxugando os pés deles com seus cabelos, porque vai chegar o momento em que Ele vai ouvir o teu clamor, em que Ele vai ouvir a tua oração. Louvado seja Deus, obrigado Jesus Cristo de Nazaré. Diz a Bíblia em 1 Samuel, o poder da oração. Olha o poder da oração. 1 Samuel capítulo 1, diz a Bíblia que havia uma mulher chamada Ana. Ana estava orando por um filho, louvado seja Deus. Diz a Bíblia que o sacerdote ali olha para ela, e quando o sacerdote ali olha, diz, mulher, tu estás embriagada, larga o vinho. Até quando tu vai ficar embriagada? Por quê? Porque o sacerdote ali olhava para os lábios, via só os lábios se movimentando, mas não via saindo palavra alguma, porque Ana estava com uma alma amargurada. Ana estava orando em silêncio ao Senhor. Diz o texto sagrado que o Senhor ouviu a oração de Ana e concedeu a Ana um filho com 3 chamados proféticos, um profeta, sacerdote e juiz. Quem era? Samuel. Sabe o que é isso? É Deus ouvindo a oração de uma mulher atribulada, é Deus ouvindo a oração de uma mulher angustiada. Talvez você esteja da mesma forma, talvez você esteja orando pelo seu filho, talvez você esteja orando pelo seu marido, mas nesta manhã Deus está dizendo, não para de orar, continua orando, porque eu ainda escuto oração. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia, obrigado Jesus, no livro de Gênesis, no capítulo 18, verso 16 e verso 17, que o Abraão estava intercedendo pela vida de seu sobrinho chamado Ló. Abraão vai interceder, Abraão vai orar pela vida de seu sobrinho Ló. Quando Abraão estava orando em Gênesis capítulo 19, Deus envia 2 anjos para resgatar Ló de dentro de Sodoma e
Gomorra. Por quê? Porque Abraão estava orando. Por quê? Porque Abraão estava intercedendo. Abraão não desistiu de orar pela sua família. Abraão não desistiu de orar pelo seu sobrinho. Abraão não desistiu de interceder pelo seu familiar que ele amava. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: não pare de interceder pelo seu sobrinho, não pare de interceder pelo seu parente, não pare de orar pela vida do seu filho, porque Deus ainda escuta. Eu já posso contemplar, glória a Deus, Deus enviando 2 anjos para trazer aquele que tu está intercedendo. Oh glória, está onde? Está em Sodoma e Gomorra? Fica tranquilo, ora pela vida dele, porque Deus ainda envia anjo para resgatar Ló. Escuta isso, Gênesis, Abraão orou. No capítulo 19, Deus ouviu a oração e envia anjos. Oh glória, sabe por quê? Porque Deus ainda escuta a oração. Êxodo capítulo 3, verso de número 7, obrigado Jesus Cristo, diz a Bíblia que Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Olha Deus dizendo que ouviu o clamor, olha Deus dizendo que escuta a oração, olha Deus dizendo que ele ainda atende oração de crente que lamenta, de crente que oração que rasga o coração e diz: Senhor, eu preciso de ti, a minha família precisa de ti. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu ainda escuto a oração. Deus envia Moisés. Por quê? Porque Deus ouviu a oração do povo. Êxodo capítulo 14 diz a Bíblia que Moisés vai estar clamando no verso 13, mas no verso 15 Deus responde Moisés dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: Moisés, eu ouvi a tua oração, mas a ordem ainda é a mesma, não é para parar. Continua seguindo avante, continua caminhando. Moisés estava em Piairote, profeta. Moisés estava em Piairote, que é beco sem saída. Olhava para Baal Zefon, olhava para Migdol, olhava para trás, Faraó com 600 homens, 430 anos de escravidão, olhava para frente, o mar vermelho. Então ele clamou e Deus ouviu o clamor e abriu o mar vermelho para Moisés passar. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: não para de orar diante da circunstância, eu ainda escuto o teu clamor, eu ainda escuto a tua oh glória, obrigado Jesus. Juízes capítulo 15, verso de número 18, diz a Bíblia que Sansão matou 1000 naquele dia, com uma queixada de jumento. Quando ele termina de matar, ele cai exausto no chão, porque ele estava com sede, fadigado da batalha, fadigado da peleja. Mas Deus vai ouvir a oração, oh glória, de Sansão, porque Sansão vai estar clamando, Sansão vai estar orando, e Deus vai responder dos altos céus e disse: Sansão, eu não vou deixar você morrer depois da peleja. Olha para a rocha, olha para a terra, de repente começa a minguar, brotar uma água, oh glória, uma água límpida, uma água linda, uma água limpa, uma água purificada. Sansão bebe a água e redroba as suas forças. Sabe por quê? Porque Deus ouviu a oração de Sansão. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: você não vai morrer nessa peleja, você não vai morrer nessa prova, a tua família não vai ser destruída, as portas do inferno não vai prevalecer, porque eu, o Senhor, ainda estou ouvindo a tua oração. Você que ora pelo seu filho, Deus está dizendo nesta manhã: não para, porque eu estou te ouvindo. Não para de interceder pelo teu marido, porque eu ainda estou te ouvindo. Oh glória, obrigado. Atos capítulo 12, verso de número, oh glória, 5. Atos 12, verso 5, diz a Bíblia: e Pedro se encontrava preso, mas a igreja fazia contínua oração a Deus pela vida de Pedro. O que acontece? Verso 7 e verso 9, diz a Bíblia que Deus envia anjos na cela de Pedro. O anjo não foi só, o anjo trouxe uma luz para Pedro. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu ainda visito o presidiário por causa da tua oração. Você que tem parente preso, não pare de orar, porque diz a Bíblia que a igreja estava orando em Atos 12 e Deus envia anjo na cela de Pedro. Sabe o que é isso? Eu visito ainda presidiário por causa da tua oração. Os presidiários não estão à mercê do regimento político, não, porque Deus ainda é o Deus da terra, porque Deus ainda é o Deus dos céus, e Ele está dizendo: eu ainda escuto a tua oração, oh glória. E tem anjos a favor daquele que tu está intercedendo, assim diz o Senhor. Tem anjos a favor do teu
filho, tu está intercedendo, ele está no tráfico, Deus está olhando, ele está na prostituição, Deus está olhando, por quê? Porque você está intercedendo, e Deus está livrando eles das amarras do diabo, em nome de Jesus. Escuta, tem que clamar, tem que se deleitar, tem que orar como Ezequias orou. Diz a Bíblia em Salmos 37, verso de número 4 e verso de número 5: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, confia nele e o mais Ele fará. Verso 5. Mas diz a Bíblia em Salmo 55, verso 22, louvado seja Deus, ele diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, porque ele tem cuidado de vós, jamais permitirá que um justo venha cair, louvado seja Deus. Você não vai cair porque você está orando, você não vai cair porque você está clamando, a pandemia não vai te parar porque você está orando. Detalhe, Deus ainda escuta a oração de crente, Deus ainda escuta a sua oração. Não desista, Deus ainda escuta. Deus ouviu a oração de Ezequias. Não só isso, Deus viu a lágrima de Ezequias. Sabe o que é lindo? Oh, glória! É que você tem que clamar ao Senhor. Você tem que entregar nas mãos do Senhor. Clame a Ele que Ele... Obrigado, Jesus Cristo. Salmos 91, querido. Verso de número 15 e verso de número 16, diz a Bíblia: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrarei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Mas presta atenção no começo: Ele me invocará, Ele me clamará, Ele orará a mim e eu lhe responderei. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu ainda respondo oração, eu ainda escuto oração. Não cesse, não pare, Deus está te ouvindo. Oh, glória! Deixa sacerdote ali olhar e dizer que você está embriagada. Deixa Penina olhar e dizer: lá vai a maldita. Deixa, porque vão ter que ver. Oh, glória! Deus ouvindo a tua oração e respondendo e concedendo a você a vitória que você está pedindo. Oh, glória! Salmos, oh meu Deus, obrigado, Jesus Cristo de Nazaré. Salmo 55, verso 17, diz a Bíblia: clamarei ao Senhor de tarde, manhã e ao meu dia, e Ele ouvirá a minha voz. Salmo 50, verso de número 15, Ele clamará a mim no dia da sua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu ainda escuto oração, eu ainda escuto o clamor. Não para, porque Deus está ouvindo a tua oração. Jeremias capítulo 33, obrigado Jesus, verso de número 1, veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo, verso 2, enquanto eu estava encerrado no pátio da prisão, verso 3, e a palavra do Senhor falava da seguinte forma: clama a mim e respondeste-ei, te anunciarei coisas grandes, inefáveis e firmes e insondáveis que tu não conheces. Mas sabe o que é lindo? É Deus dizendo: Jeremias, que é um escape, está preso, clama que eu vou te responder. É Deus dizendo: eu ainda respondo oração. Não pare de, oh meu Deus, não pare de interceder. Deus está ouvindo, a igreja não vai parar, a sua congregação não vai fechar as portas, porque Deus ainda está ouvindo a tua oração. O teu líder não vai cair, porque Deus ainda está ouvindo a tua oração. O teu filho não vai morrer no tráfico, Deus vai resgatar ele não vai perecer em Sodoma e Gomorra, porque Deus está ouvindo a tua oração. Sabe o que é lindo? Oh, glória, obrigado Jesus Cristo. 2 Crônicas capítulo 7, verso de número 14, verso de número 2 Crônicas 7, escuta isso, 2 Crônicas 7, verso de número 12 em diante. Vamos começar do 12 para ficar lindo, vamos começar no 12. Salomão, ele orou em 2 Crônicas capítulo 4. Salomão agradeceu a Deus em 2 Crônicas capítulo 5. Salomão orou o agradecimento a Deus em 2 Crônicas capítulo 6. Mas em 2 Crônicas capítulo 7, em 2 Crônicas capítulo 7, verso de número 12, diz a Bíblia que o Senhor vai olhar para Salomão dos altos céus e vai dizer: Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi este templo para que vocês tragam sacrifício. Verso de número 13, mas Salomão, se eu fechar o céu ou encerrar o céu para não mandar mais chuva, se eu enviar uma praga de gafanhoto para devastar o meu país,
E aí, Salomão, verso de número 14, Deus responde para Salomão da mesma forma ainda, respondendo a oração de 2 Crônica 4. Em 2 Crônica 7, Deus responde a oração de 2 Crônica 4. Escuta Deus dizendo em verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, verso 15, ouvirei dos céus e sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Verso 16, agora, a partir de hoje, depois que clamou, depois que orou, depois que pediu, depois que se arrependeu, Deus vai ouvir, amém? Só que no verso de 15 e 16 é lindo porque ele disse: a partir de hoje os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos abertos a orações feitas neste lugar. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: porque eu não rejeito a oração de crente fiel, eu ainda respondo a oração de crente que está vivendo uma vida desestruturada, que está vivendo uma vida angustiada, que está vivendo uma vida que não tem mais solução, acha que não tem mais escape. Mas Jesus está dizendo nessa manhã: não para de orar, porque assim como ele ouviu a oração de Ezequias, ele vai ouvir a sua oração. Detalhe, ele viu as lágrimas também. Ele viu as lágrimas. Não para de chorar. Continua derramando lágrima, porque Deus está vendo a tua lágrima. Assim como ele viu a lágrima de Ezequias, Deus também está vendo a tua... Obrigado, Jesus Cristo. Salmo de número 30, verso de número 5, diz a Bíblia, a parte B do verso: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Salmos de número 126, verso de número 5 e verso de número 6. Obrigado, Jesus. Diz a Bíblia que quem plantou com choro vai colher com alegria. Oh, glória! Ele disse que quem saiu plantando com feixe sobre os ombros voltará saltitando de alegria. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: o choro para Ezequias durou só aquele momento, mas depois eu mandei meu servo Isaías voltar e dizer: eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi a tua oração. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu estou vendo a tua lágrima, esse teu choro não vai durar eternamente. Oh, glória, obrigado. Jeremias 31, verso 16, diz a Bíblia: reprima o teu choro, enxuga as tuas lágrimas, porque os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: calma, vai chegar um momento que eu vou cessar o teu choro, vai chegar um momento que as tuas lágrimas vai ter que parar, porque os teus filhos vai voltar. Oh, glória, o teu filho vai voltar para a casa do Senhor, ele não vai ficar à mercê do inimigo eternamente, não, porque Deus está ouvindo lágrima. Oh, glória, Deus está vendo lágrima de crente aqui que está me assistindo, Deus está ouvindo oração de crente que está me assistindo nesta manhã e está dizendo: eu estou ouvindo a tua oração e estou vendo as tuas lágrimas e te... Oh, glória! Obrigado, obrigado, obrigado. Aqui nós chora, aqui nós lamenta, aqui nós planteia, mas diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 21, verso de número 4, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais morte, sepulcro não serão levantados. Sabe por quê? Porque lá as coisas velhas já passaram, lá tudo é novo, lá você não vai chorar. Chora aqui, aproveita para se lamentar aqui, aproveita para chorar aqui, porque lá na glória vai ser só santo, 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 santo és o Senhor dos exércitos. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu estou vendo a tua lágrima e estou entrando com a providência. Fica tranquilo, já já o choro passa. Aleluia. Jesus, obrigado, Cristo. Jesus vai estar entrando, saindo de uma cidade chamada Cafarnaum e entrando em uma cidade chamada Naim. Jesus está saindo de uma e entrando noutra. Entrou. Só que diz a Bíblia que quando ele sai de Cafarnaum, ele se alimenta de fé. Mas quando ele entra em Naim, ele vê uma mulher precisando ser alimentada de fé. Vou repetir. Em Cafarnaum, ele encontra um homem cheio de fé. Mas em Naim, ele encontra uma mulher vazia. Em Naim, ele encontra uma mulher desesperançada. Por quê? Porque ela era uma viúva, já tinha perdido o marido. E estava sobre a mão um cortejo fúnebre. Um filho morto no caixão. Jesus vai olhar para ela no capítulo 7 do livro de Lucas, do verso 13, e vai dizer: mulher, não chora.
Sabe o que é isso? É Deus dizendo, te acalma, porque eu cheguei. Tu chorou até agora, mas Jesus chegou nesta manhã para te dizer, não chora. O choro vai cessar, a lágrima vai parar, porque quem vai tocar no esquife do caixão é Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus está cheio de ânimo, porque ele acabou de sair de Cafarnaum. Oh glória, e encontrou um homem que lhe admirou. Ele disse, eu nunca vi em Israel homem de tamanha fé. Mas quando ele chega em Naim, tem uma mulher chorando, precisando de fé. Talvez você esteja da mesma forma, na cidade de Naim, saindo de Naim, com um caixão na mão e dizendo, já estou desesperançada, já não aguento mais, Deus não ouve a minha oração, Deus não ouve as minhas lágrimas. Mas eu vim hoje para te falar, na porta da cidade de Naim, tu vai se encontrar com Jesus, e ele vai olhar para você e vai dizer, cessa o teu choro. Sabe por quê? Porque Deus ainda escuta lágrima, louvado seja Deus. E diz a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 21, no verso 17. Obrigado, Jesus Cristo. Que diz a Bíblia que Agar, ela vai ter um filho chamado Ismael. A sua senhora chamada Sarai, ou Sara já, ela lhe abandonou, começou a lhe humilhar, porque viu que a egípcia estava desprezando ela, e então ela passou a desprezar Agar. Agar, ela foge com o menino Ismael. Diz a Bíblia que Abraão, naquele tempo, ele deu pão e deu água dentro de um odre, só que diz a Bíblia que a água tinha acabado. Diz o texto sagrado que Agar coloca o menino debaixo de um arbusto e sai na distância de um tiro de flecha, e fica de longe olhando o menino morrer, fica de longe olhando o menino chorar. Mas diz a Bíblia que no capítulo 21 do livro de Gênesis, no verso 17, algo me surpreende, porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus brada dos céus e disse, Agar, o que tu fazes no deserto? Agar, o que tu fazes aí? Tá vendo o menino chorar? Não te preocupa, porque Deus ouviu o choro do menino e contemplou as suas lágrimas. Sabe o que é isso? É Deus dizendo nessa manhã para você, Deus ainda escuta lágrima, Deus ainda escuta choro, as tuas lágrimas não estão sendo em vão. No livro de Apocalipse diz a Bíblia, obrigado Jesus, que há uma taça com as orações do santo e as lágrimas de todos aqueles que choraram e prantearam nessa terra. Sabe por quê? Porque lá no céu, lá na glória, tem um novo tempo te esperando, tem uma nova nação te esperando, tem um novo reino te esperando. Aqui você vai orar, aqui você vai chorar, aqui você vai prantear, mas lá tem um reino eterno, firmado na misericórdia, justiça e igualdade, é o que tem lá para nós. Então é essa palavra. Deus ouviu o choro de Ezequias e Deus ouviu as lágrimas de Ezequias. Sabe o que é lindo? É que quando Deus viu as lágrimas e ouviu o choro e a oração, Deus acrescentou 15 anos de vida para ele. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, eu ainda estou ouvindo a tua oração, estou vendo a tua lágrima. Deus está acrescentando anos de vida por aquele que tu intercede nesta manhã. Se você acredita nesta palavra, em nome de Jesus, porque eu tenho a certeza que Deus falou com você, e Deus disse que o teu filho não vai perecer no tráfico, a tua filha não vai perecer na prostituição, o teu marido não vai permanecer no vício do álcool. Sabe por quê? Porque Isaías 61, verso 7, a dupla honra está chegando na tua casa. Diz a Bíblia, no verso 7, ao invés da vergonha que sofreste o meu povo, ao invés da humilhação que a geração sofreu, regozijará de dupla honra, perpétua alegria na terra. Sabe o que é lindo? Deus tem alegria para a tua vida. Deus tem dupla honra para a tua casa. Sabe por quê? Porque Deus ouviu a tua oração. A paz do Senhor e fica com Deus, geração eleita. Amém?